bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Alô, alô, sejam bem-vindas ao episódio 7 do podcast Vida Secreta de uma Empreendedora. É o meu número mágico. E hoje o tema é trabalha enquanto eles dormem. E antes de nós continuarmos, nós queremos fazer já aqui um disclaimer importante, ok? Esta frase, esta filosofia de produtividade, esta filosofia de trabalho, não é de todo defendida por nós as duas. Bem pensado. E vocês perguntam, então, mas se vocês não a defendem, porque é que a trouxeram? Porque nós consideramos que esta frase, quando é levada à letra, pode dar uma ideia muito errada e pode ser prejudicial à vida de quem está efetivamente a tentar trabalhar e a tentar dar o melhor de si. Isto é um bocadinho, vem no seguimento daquela cultura do hustle, das grandes empresas norte-americanas em que tens de trabalhar muitas horas para ser muito produtivo, para conseguir fazer mais e mais e mais. Vem do mundo empresarial, de crescer muito e muito rápido, para depois poderes viver dos louros, viver dos lucros. E isto passou para o empreendedorismo, com a ideia que se tu trabalhares muito e muito rapidamente durante 2 ou 3 anos, depois podes ficar a viver o resto da vida à sombra da bananeira. Mas não é bem assim que funciona, pois não, Isabel? Não, de maneira nenhuma. Aliás, eu sou completamente contra esta ideia de que trabalhar muito ou trabalhar muitas horas, que é só assim que se vai ter sucesso, não é? E que as pessoas descansam e vão de férias e aproveitam a vida, e só quem sacrifica a sua vida pessoal e que trabalha muitas horas e durante a semana e ao fim de semana e nas férias é que vai ter a sua recompensa final. Acho que isto é uma ideia completamente errada. Como tu disseste, vem dessa ideia do empreendedor. Apesar de tu falas aí da ideia do empreendedor norte-americano, não é? Aquela ideia também que a gente tem muito nos filmes, aquelas pessoas que trabalham à noite e fora de horas. Eu acho que isso tem passado muito para a cultura do nosso país também. E aquela coisa de quem trabalha mais e fica depois das 6 a trabalhar é a pessoa que é mais esforçada e que merece mais subir na empresa e que realmente quem cumpre o seu horário não trabalha tanto como os outros. Não tem nada a ver, não é? Esta ideia de trabalhar demais é muito prejudicial, porque se nós não descansarmos, o trabalhar muitas horas não quer dizer trabalhar bem. Nem ser produtivo. Não tem nada a ver, porque nós muitas vezes estamos X horas em frente ao computador e, se formos ver, estamos apenas daquele tempo, apenas metade, ou às vezes menos do que isso, é que nós realmente fizemos alguma coisa. E isso isto indica-me muito com os nervos, isto é a minha área, não é? Mas isso é má utilização do tempo. E a questão por exemplo, temos que estar a trabalhar das 9 às 6, obrigatoriamente, independentemente de termos feito o nosso trabalho, que se calhar conseguimos fazer em muito menos tempo, mas temos aquela ideia de que temos que trabalhar X horas para mostrarmos que somos produtivos. Isso não é produtividade. Produtividade não é fazer muitas coisas, é fazer aquelas coisas que são importantes, que são necessárias, e ocupar o menor tempo possível a fazer essas coisas. Não sei se Sabes que eu se trabalhei. essa também é a tua visão de produtividade. A minha visão, quando nós falamos aqui desta frase do trabalhar enquanto eles dormem, que é fazeres muita coisa, não é de toda a minha visão de produtividade. E eu já lá estive. Eu já fui essa pessoa que tinha muitas coisas para fazer. Riscar muitos itens da agenda era ser muito produtiva. Porquê? Porque eu tinha muitos itens para riscar da agenda. Mas isso causava-me grande frustração, porque as to-do lists nunca terminam. O trabalho nunca acaba e nós temos sempre aquela tendência de vou fazer mais isto, vou fazer mais aquilo e vou fazer mais o outro. E é como tu dizes, não descansamos, não cuidamos de nós, não temos o mínimo cuidado da nossa saúde e das nossas pausas necessárias para sermos criativos e produtivos, e estamos nesta cultura do hustle, de fazer, 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 fazer,
muitas vezes sem qualquer rumo, já estamos a fazer, mas nem sequer sabemos muito bem porque é que o estamos a fazer. E por isso o trabalhar enquanto eles dormem eu sou completamente contra. E há não muito tempo eu tive uma conversa com outro empreendedor e ele partilhou uma história de um empresário que todos os fins de semana ia a Las Vegas. E o motorista que o ia buscar ao aeroporto e que o ia levar ao hotel, e que depois o ia buscar ao hotel e levar ao aeroporto, um dia perguntou-lhe se ele tinha visto as vistas. E ele respondeu que não, ele não ia a Las Vegas ver as vistas, ele ia a Las Vegas trabalhar para ganhar muito dinheiro, para depois um dia poder ver as vistas. E eu percebo que a ideia, a moral que esta pessoa com quem eu falei tirou desta história era, às vezes, perdemos o foco. Vamos ver as vistas e perdemos o foco do objetivo, perdemos o foco do trabalho. A minha perspectiva não é a perda de foco, mas é tu podes morrer amanhã. A vida acontece hoje, a vida acontece agora. Aquela pessoa não viu as vistas porque se focou no trabalho. Porque um dia vai ver as vistas. E eu acho que o um dia é o pior inimigo da nossa vida, que é eu agora não posso. Eu agora não tenho tempo para isso, porque eu tenho que me focar no trabalho, eu tenho que me focar nisto, que é para depois eu ter tempo para descansar. Mas o depois pode não necessariamente acontecer. Aliás, a história do monge que vendeu o seu Ferrari do Robin Sharma é paradigmática disso. Uma pessoa que tinha tanto sucesso, trabalhava tanto e teve um infarto. E depois espera lá, que afinal eu preciso é de ver as vistas porque eu preciso é de viver. E portanto eu sou da opinião que nós trabalhamos para viver e não vivemos para trabalhar. E percebo a ideia de trabalhares com um objetivo e um propósito durante um curto espaço de tempo, mas penso que ainda assim é ultra importante viveres durante esse período de tempo. Tu tens sempre de viver e de dormir e de descansar. Isto é muito um círculo vicioso e que eu acho que nós não nos apercebemos, porque, ok, faz sentido para quem está a criar um negócio, para quem é uma equipa, como nós somos, que obviamente nós temos que trabalhar muito. Nós estamos sozinhas, nós estamos a começar uma coisa nova, temos que aprender muita coisa, obviamente temos que fazer um esforço diferente. E ainda por cima, se estivermos a trabalhar por conta de outrem, ainda vamos ter que, além desse trabalho, tratar do nosso negócio. Obviamente que isso vai exigir mais trabalho. Mas se nós trabalharmos até à exaustão, se nós não nos descansarmos, se nós não dormirmos o suficiente, nós basicamente não estamos a fazer nada. Porque nós temos ouvido uma comparação interessante, que uma pessoa em privação de sono é comparada a uma pessoa embriagada. Ou seja, a capacidade de raciocínio, a capacidade de reação. Se nós pensamos, ok, uma pessoa embriagada ao volante de um carro é super perigoso. Uma pessoa em privação de sono, não é com soninho, é em privação de sono, é exatamente perigoso. Então, eu suponho que ninguém está com a ideia de trabalhar ou estar durante o dia embriagado, porque obviamente não faz sentido, não vai estar a trabalhar em condições. Então, como é que nós justificamos dormirmos poucas horas, andarmos o dia inteiro a nos arrastarmos e em privação de sono? Como é que nós justificamos viver assim e estamos à espera de termos grande sucesso e de estarmos a trabalhar? Nós não vamos produzir, nós não vamos fazer um bom trabalho se estivermos nessa situação. E eu sou um bom exemplo, não daquela pessoa que se matava a trabalhar, mas daquela pessoa que dormia pouquíssimo. Porque houve uma altura da minha vida em que eu trabalhava por conta de outra e eu tinha que acordar às 6 da manhã. Não porque queria, agora é porque mas não porque queria, mas porque começava a trabalhar mais cedo, tinha que apanhar transportes, ainda demorava algum tempo. Depois eu não sou aquela pessoa que salta da cama aos saltos cheio de energia e em 5 minutos sai porta fora, portanto... Exato. Portanto, eu preciso de algum tempo. Então, eu chegava ao ponto de pôr o despertador para as 5h30 para quebrar o meu sono profundo e ficava ali no ronron até às 6, ou se eventualmente adormecesse depois quando tocasse o despertador às 6 horas, e eu achava que já era mais fácil me levantar. Pois eu arrastava-me durante quase uma hora a me arranjar, tomar banho, tomar um pequeno almoço, saía de casa, ficava mesmo fisicamente mal disposta porque tinha acordado cedo e tinha sono. E ao fim do dia,
chegava a casa e estava cansadíssima. E, ai, eu não tenho tempo para nada. Tipo, isto às 6, 7 da tarde. Eu não tenho tempo para nada, estou muito cansada. Pá, terrível. E se fosse preciso, sentava um bocadinho no sofá, adormecia, tipo meia hora, e depois acordava assim um bocadinho mais desperta, com a ideia, ok, agora já tem mais energia. E não fazia grande coisa o resto do serão, não é? E como tinha dormido aquela sestazinha, aqueles 30 minutos, tinha um bocadinho mais de energia, depois não me deitava cedo. Deitava-me à meia-noite. O que é que acontece? Se eu me deito à meia-noite e acordo às 6 da manhã. Durmo pouco. Lá está, círculo vicioso. E depois eu não percebia porque é que tinha sono e porque é que andava cansada, ia-me arrastar, e obviamente que não era produtiva, não é? E eu tive que perceber por mim própria que, ok, tu estás a dormir pouco. Tu tens que, obviamente, alterar aí a tua rotina, porque se tu dormes pouco, tu não vais ter energia para fazer as tuas coisas no teu dia e depois, óbvio, que não vais ter tempo. Acho que isso foi uma das grandes transformações da minha vida e que eu passei a sentir-me muito melhor e a ter uma rotina completamente diferente a partir do momento em que eu comecei a respeitar as minhas horas de sono. E tive que fazer testes, não é? Para perceber, ok, quais são as horas de sono que fazem sentido para mim e ser rigorosa com isso. É muito giro uma pessoa sair e ficar a ver televisão até mais tarde, mas nós sabemos quais são as consequências se nós temos todos os dias de nos levantar sempre. Tu E sabes que já existe um nome científico para as pessoas que eh, atrasam a sua hora de ir para a cama, que é a procrastinação do sono. Já se estuda a nível científico a procrastinação do sono que existe, em que as pessoas que tiveram a trabalhar o dia todo sentem que só têm aquele bocadinho para gozar a vida e então, como querem aproveitar ao máximo, atrasam o sono. Mas eu sou muito espelho do que tu acabaste de dizer e eu fazia isto, que é eu deitava-me tarde, no dia seguinte acordava sem energia, acabava por me arrastar durante o dia e depois à noite voltava a repetir o mesmo ciclo. E como tu estás sem energia, aquelas 1000 tarefas que eu tinha na minha to-do list, eu ia fazendo, fazia o necessário e o que era urgente, chamemos-lhe assim, mas nunca as conseguia completar a todas, o que me causava frustração, o que me prolongava o horário do trabalho, o que me tirava mais tempo de descanso e de bem-estar pessoal, o me time, o tempo em família, o tempo para estar no sofá a ver uma série, ou estar a ler um livro, ou estar a jogar um Tomb Raider, o que quer que seja. E então, como eu atrasava tudo, também atrasava o meu sono. E no dia seguinte a mesma coisa. Mas o mais engraçado é que isto que me levou também ao meu burnout, estes ritmos pouco saudáveis, no meu trabalho por conta do trem, fast forward 6 meses, estou em pleno empreendedorismo a lançar um produto e estou a cair exatamente nos mesmos vícios. Espera porque eu tenho que preparar estes e-mails, espera porque eu tenho que preparar não sei o quê, trabalha enquanto eles dormem, porque tu agora és uma empreendedora e tu fazes os teus próprios horários. E como vais levar os teus filhos à escola às 9, não estás a pegar ao trabalho às 9, então já podes compensar à noite. Mas à noite eu estava cansada e aquilo que se calhar me demoraria meia hora a fazer, se calhar demorava 1 hora e meia. Eu atrasava a ida para a cama, eu no dia seguinte acordava sem energia e mais uma vez andava a arrastar-me durante o dia, não era tão produtiva, ciclo vicioso. E foi também muito importante para mim começar a acertar e a respeitar as minhas horas de sono, que sempre foi uma luta, porque eu era aquela que procrastinava o sono, para ter aquele bocadinho extra. E percebo exatamente o que tu dizes, que é transformador quando tu decides pôr um ponto final. Não, eu agora acabou, parou o trabalho, porque é o momento de descanso, é o momento de dormir. E vais para a cama e descansas. E no dia seguinte, eu continuo sem acordar a saltar da cama e cheia de energia. Eu acho que nunca vou ser essa pessoa, durmo às horas que dormir. Mas já não acordo cansada, já não acordo sem paciência para os miúdos, que era uma das coisas que me causava muita aflição, porque eu queria mesmo manhãs tranquilas, é um dos meus lemas de vida, é um dos meus portos de abrigo, é ter manhãs tranquilas, em que temos tempo e qualidade e que conseguimos fazer a nossa vida de manhã tranquila. Não é por acaso que eu acordo meia hora mais cedo que eles, que é para eu me preparar para estar bem quando eles acordam também. E não é por acaso que eu digo muitas vezes, quando falo de autocuidado com os meus clientes,
que é necessário tu criares blocos de tempo de vida pessoal, da vida em família, do tal me time, do descanso, de coisas que não estejam constantemente a ser interferidas pelo trabalho. Ou seja, tem que haver um momento de trabalho, mas depois tem que haver um momento fora do trabalho. E isto vai completamente contra a ideia do trabalho enquanto eles dormem, porque a ideia do trabalho enquanto eles dormem é trabalha quando eles trabalham e quando eles dormem. Tu há bocado falaste aí na questão do monge que vendeu o seu Ferrari. Ele teve o AVC e felizmente ele conseguiu hum, aprender com isso e começar a aproveitar a vida. E eu conheço uma história do pai de uma colega minha que durante a vida dele, o trabalho dele, passava muito por viajar e passar muito tempo fora de casa. E ele não acompanhou propriamente o crescimento dos filhos, porque ele passava, ainda por cima, numa altura em que ele passava muito tempo em barcos, portanto passava muito tempo fora de casa. E, e esse trabalho permitiu-lhe formar-se mais cedo. Só que quando ele se reformou, pouco tempo depois, teve, acho que também foi um AVC, só que ficou preso a uma cama. Até que ponto é que trabalhar muito para depois colher os frutos pode ser benéfico? Se calhar podes ter sorte e realmente trabalhar muito e sacrificar algumas coisas para depois aproveitar. Mas se calhar podes não ter, como tu dizes, nós não sabemos o que é que vai ser o nosso dia da manhã. Nós não vamos viver o dia a pensar que, posso não ver amanhã, vou aproveitar tudo hoje. Temos que pensar sempre no futuro, não é? Mas em vez de nós trabalharmos, que tem umas loucas, para pensar que daqui a uns anos vou aproveitar e vou ter a liberdade ou vou ter a minha reforma. Aliás, os nossos pais viveram muito isto de trabalhar toda a vida e fazer muitos sacrifícios para depois, quando chegar à idade da reforma. E se tiverem sorte, os meus felizmente estão a ter essa sorte, de vão conseguir realmente aproveitar a vida, mas muitos não têm, não é? Mas olha, os meus ainda lhes falta mais quase 10 anos e a idade da reforma aumenta. Eles vão envelhecendo, mas a idade da reforma também aumenta. é verdade, É quase aquela cenoura que vai chegando lá à frente e que a pessoa vai atrás da cenoura, mas nunca lá chega. nunca lá chega. E eu acho que às vezes esta questão do trabalhar em excesso é também isto. Eu descanso quando tiver sucesso. Mas quando tiver sucesso, e atenção que aqui estou a falar do termo do sucesso, lucro, não todos aqueles temas que nós falamos na outra semana. Mas eu descanso quando tiver lucro, quando tiver dinheiro, para depois poder comprar as coisas e descansar. Mas quando tu tiveres sucesso e quando tiveres lucro, que é bom sinal, é sinal que o teu negócio está a prosperar, viram outros desafios. E viram outras despesas e viram outros trabalhos, porque tu vais evoluindo com o teu negócio. Se tu não souberes parar logo de início e saber quando descansar, não vais saber quando tiver sucesso. E aí já vais estar tão entranhada na rodinha do rato que vai ser mais difícil sair. É preciso encontrar muito o equilíbrio. E acho que é isso que muita gente tem dificuldade. E tem dificuldade quando trabalha para conta de outra e tem dificuldade quando passa para a parte do empreendedorismo. Ainda mais porque quando nós trabalhamos por conta de outra, nós temos aquela ideia de que temos um horário a cumprir. Ou temos alguém que nos diz o que é que nós temos que fazer. Quando somos nós, tipo, não existe um horário. Quer dizer, a ideia é nós definirmos um horário, mas normalmente não existe um horário. Não o fazemos. E temos muitas coisas para fazer, mas às vezes não sabemos bem o que é que vamos fazer porque nós é que damos as nossas próprias ordens, não é? E essa falta de organização e de definição de tempos de trabalho e tempos de descanso, como tu falavas, é muito prejudicial. É a mesma questão do trabalho enquanto eles dormem. Basicamente, não existem regras. E eu posso dizer que às vezes pode ser um bocado assustador para algumas pessoas. Eu sou capaz de trabalhar no meu negócio todos os dias. Mas eu não trabalho no meu negócio todos os dias, imensas horas. Se for preciso no fim de semana, eu sento-me um bocadinho ao computador a fazer coisas, mas eu faço as coisas de uma maneira mais leve. E eu sei que se naquele dia eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. E eu encontro um equilíbrio com todas as coisas que eu tenho para fazer e eu sei, ok, eu posso trabalhar nesta hora, posso trabalhar nesta hora, há aqui uma hora que eu gosto disto e eu até me vou entusiasmar a fazer isto nesta hora, mas isso não prejudica o meu descanso. E nunca na vida que vai prejudicar o meu sono. Isso é aquela base que, infelizmente, lá está, nós aprendemos da pior maneira que o soninho é muito importante e sem um bom descanso nós não temos energia para fazer o que é que seja, às vezes nem para pensar.
É verdade. E as mães que passaram por privação de sono com bebés recém-nascidos, que também não foi o meu caso, eu tenho um sono muito pesado, mas sabem-no muito bem e cria-se duas coisas. A primeira é a resiliência e a resistência. Eu aguento, eu aguento, eu aguento. A segunda é o merecimento. É acharmos que só podemos descansar depois de cumprirmos as nossas responsabilidades, depois de fazermos o que tem de ser feito, depois de trabalharmos muito. Então aí podemos descansar. Só que isto inverte a ordem natural das coisas, que é o descanso não é uma recompensa. O descanso não é um luxo que vem a seguir. O descanso é uma necessidade básica, está lá na base da pirâmide de Maslow. Se nós não dormirmos, nós não funcionamos. Se nós não descansarmos, e às vezes não precisa de ser dormir, às vezes pode ser descansar, tirar a cabeça do trabalho um bocadinho, fazer crochê, ler um livro, ir ao cinema, fazer uma aula de yoga. Eu hoje, quando terminei a aula de yoga, estava na posição da Shavasana, professoras de yoga desse lado corrijam-me se eu estiver enganada. Adoro. Quando ela me diz, e agora devagarinho, eu pensei, não, eu estava completamente, eu estava a meditar, eu estava em meditação profunda naquele momento. Eu não estava a dormir, mas eu estava num estado de relaxamento total. E isso foram 5 minutos. 5 minutos! Fizeram maravilhas pela minha energia. Fizeram maravilhas pelo resto do meu dia. E temos de inverter esta ordem. A primeira que aguentamos tudo, até um dia o corpo dizer não aguentas mais nada, ficas é de cama, o que quer que seja, com um burnout, por exemplo, e era ideal se não tivéssemos de chegar a esse nível, ou a um AVC, como no caso do livro, para mudar de vida. E o segundo é que não, nós merecemos, mas não é uma questão de merecimento. Nós temos necessidade de descansar. E o descanso é tão importante como tudo o resto. Isto é como os telemóveis. Nós não pensamos, ok, quando eu gastar a bateria toda, vou recompensar o meu telemóvel com bateria. Não. Nós sabemos que nós queremos usar o telemóvel, nós primeiro temos que carregá-lo e ele tem que ter bateria. Não é? A bateria vem sempre antes para depois podermos utilizar. Nós somos da mesma maneira. Mas nós não somos teimosas e temos dificuldade em perceber isso. E por isso é aquela coisa de, eu descanso depois, ou eu vou aproveitar a vida depois. E isso faz com que, mesmo como empreendedoras, nós possamos ter um burnout, porque nós não temos esse autocuidado connosco, não é? Essa preocupação, porque achamos que temos que ser super mulheres e temos que fazer tudo, porque eu agora sou empreendedora e é assim que os empreendedores fazem e é a maneira que eu vou conseguir ter resultados. Temos essa ideia errada. Sabes que uma lição que a minha mãe me ensinou desde muito cedo é quando a vida te convida para te ires divertir um bocadinho, seja ir sair, seja estares com amigos, seja fazer qualquer coisa que te dê verdadeiro prazer, deixa a casa. Ninguém te vai arrumar a casa por ti. Podes arrumar a casa depois. Não é a mesma coisa com o negócio, lá está. Não é a mesma coisa com uma responsabilidade de fazer um jantar para os filhos, por exemplo, mas se calhar existem 5 minutos de riso, de diversão, de shavasana, do que quer que seja, que permitam trazer descanso a esta cultura de estar sempre a fazer, a fazer, a fazer, a fazer, que é muito antifeminina, é muito anti-energia feminina, não é? Quando nós falamos destas energias, o fazer, fazer, fazer é uma energia muito masculina e nós somos mulheres de negócios, mas continuamos a ser mulheres, continuamos a ter ciclos e os nossos ciclos às vezes pedem-nos mais descanso e menos fazer, 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 pedem-nos mais ser, pedem-nos mais ouvirmos-nos a nós e nós ouvimos-nos muito pouco a nós por causa de tudo isto, lá está, por causa desta cultura, por causa desta falta de merecimento que achamos que temos. Olha, e por daqui, que conselhos é que tu darias a estas nossas mulheres empreendedoras fantásticas para elas conseguirem encontrar aqui um bocadinho de equilíbrio entre as suas vidas profissionais e vidas pessoais altamente atarefadas com responsabilidades como a casa, os maridos, as roupas, etc. Bem, se forem ao meu site, tem lá a minha consultoria, o meu curso.
Ah, epá, eu acho que aquilo que eu ainda agora referi, de nós encontrarmos as nossas horas de sono, acho que é o fundamental. Nós agora não vamos falar muito nisto, não temos muito tempo, mas o nosso corpo tem um ritmo próprio, que é o ritmo circadiano, e ele próprio tem essa necessidade de ter X horas de sono, X horas de descanso, e todo o corpo funciona nesse sentido. E nós temos que encontrar o que é que faz sentido para nós. E perceber com quantas horas é que eu preciso para dormir, para me sentir bem, com energia, mas também não dormir demais, porque às vezes dormir demais também nos deixa demasiado letárgicas ou estamos a desperdiçar tempo com horas de sono que não precisamos, não é? Em média, um adulto, o tempo médio de sono será cerca de 8 horas. No meu caso, tem sido 7 horas e meia, foi o que fez sentido para mim. E vou dar aqui uma dica muito prática, é pensar, a que horas é que vocês têm que acordar de manhã? Vamos supor, têm que acordar às 7h30. Então, começam a se deitar, por exemplo, às 11 e veem se deitam-se às 11 e acordam às 7h30, isto são 8 horas e meia, se têm energia, se não têm energia. Se podem, por exemplo, acordar mais cedo ou deitar mais tarde e reduzir essas horas, ou se precisam aumentar essas horas. E encontrar o equilíbrio. E sempre que, se a hora de acordar é sempre às 7h30, garantir que essas horas que são necessárias, que àquela hora vocês estão na cama. E a tal procrastinação do sono, é preciso eliminar isso. Eu percebo bem, porque uma pessoa às vezes está no sofá e pensa, ai não, mas se eu me for deitar quer dizer que amanhã já é dia de trabalhar outra vez. E nós queremos adiar essa ideia. Mas é muito importante nós sermos rigorosas com o nosso horário, como tu referiste, reservar o tempo de trabalho, o tempo de lazer e reservar o tempo de dormir. E a partir daí também perceber, ok, como é que eu vou gerir a minha energia? Nós falamos muito em gerir o tempo, mas também tem a ver com gerir energia. E há pessoas que têm muita energia de manhã e há pessoas que têm muito mais energia à noite. E tentar organizar as nossas tarefas e as coisas que nós temos que fazer de acordo com essa energia. Se eu acordo com muita energia de manhã, se calhar faz sentido eu fazer exercício de manhã. Se eu acordo de manhã e não quero que ninguém fale comigo nas primeiras 2 horas, se calhar eu vou reduzir aos serviços mínimos nessas primeiras horas e vou deixar para fazer coisas com mais energia para mais tarde, quando eu tiver mais essa energia. Nós precisamos nos conhecer e nós precisamos encontrar esse equilíbrio entre a nossa energia e o nosso tempo e todas as coisas que nós queremos fazer como empreendedoras. Exatamente. E muito pegando no que tu acabaste de dizer, nessa questão de gerir o nosso tempo e gerir a nossa energia, é planear. Se nós temos que nos deitar àquela hora, então o que é que nós vamos fazer com o tempo que temos antes? Porque se nós ficarmos a trabalhar até 1 minuto antes de ir para a cama, isso não vai correr bem. Nós temos que fazer o processo de despertar e despertar a nossa energia, e depois à noite temos que fazer o processo inverso, que é acalmar. Daí a importância de haver rotinas noturnas que nos permitam sair do modo fazer, sair do modo trabalho e entrar no modo de descanso, que é fundamental. Agora, se estamos a falar para mulheres que adoram trabalhar à noite, que não é o nosso caso, Não. tudo bem, tudo bem, se isso funciona, cada pessoa tem a sua forma de funcionar, mas têm de continuar a respeitar as suas energias, os seus tempos e a encontrar blocos para poderem sair do modo fazer e do modo trabalhar. E quando eu falo aqui do modo trabalhar, não é só o modo de trabalhar no vosso negócio, é o modo de trabalhar na casa, de fazer o jantar, arrumar divisões, ir buscar qualquer coisa que seja por prazer. Porque a verdade é que a criatividade e as boas ideias não surgem quando nós estamos a trabalhar. Surgem quando nós estamos a tomar banho, surgem quando nós estamos acabadinhas de deitar super descontraídas e sai aquela ideia. E nós temos que aproveitar a criatividade nos nossos negócios, porque é isso que nos faz ir para a frente e ter novas ideias, novos produtos, novas formas de trabalhar com os nossos clientes. E tudo isso é importante e não há se nós não descansarmos, se nós não pararmos. Por isso, trabalhem enquanto eles dormem, só se vocês dormirem enquanto eles trabalham. Boa, gostei desse conselho. Porque é fundamental dormir, parar, descansar, para sermos ainda melhores profissionais. Completamente. Concordo perfeitamente. E claro que sim, nós terminamos sempre com um desafio para vocês,
Primeiro queremos saber, vocês trabalham enquanto os outros dormem? Vocês são mais de fazer, 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 fazer ou conseguem manter bem a vossa separação entre trabalhar e descansar? Quantas horas é que vocês dormem? Como é que vocês fazem esta diferenciação? Contem-nos tudo no nosso grupo do Telegram para empreendedoras, uma comunidade maravilhosa que se está a criar por lá. Juntem-se, está aqui no link da descrição. Conhecemos-nos por lá, vamos lá, mas queremos também deixar-vos um desafio. Durante os próximos 7 dias, até ao nosso próximo episódio, escolham a vossa hora de deitar e respeitem-na. Será que conseguimos fazer todas isso? Respeitar ali a hora que decidimos marcar para nos irmos deitar? O que é que tu achas, Isabel, que esta malta consegue? Ou vai ficar a trabalhar mais um bocadinho? Eu acho que vão se sentir motivadas aqui com a nossa conversa e que vão conseguir encontrar essa hora. Digam-nos lá no grupo qual é a hora que se vão deitar e todos os dias depois dizemos se correu bem. Um beijinho e até para a semana! Até para a semana!